Fox Kids, Fox Kids, Fox Kids. Em 2000, a estreia de Digimon abriu um novo paradigma no canal Fox Kids. Com o enorme sucesso da série, a emissora resolveu abraçar o segmento da animação japonesa entre os canais infantis no início daquela década, reservando toda uma faixa temática a partir de março de 2001, naquilo que nós conhecemos como a auto-intitulada Invasão Anime. Neste episódio do Trivia Box voltaremos a falar sobre a trajetória dos animes dentro da Fox Kids com o próximo passo da invasão promovida pelo canal, o nascimento de um segundo grande sucesso e o começo de uma mudança interna que logo mais decretaria o seu fim. Com vocês então a terceira parte da saga dos animes na Fox Kids com a evolução, ou seria digievolução, da invasão anime. Antes de começar, vale o aviso para você que caiu de paraquedas nesse vídeo aqui. Caso não tenha ficado claro, isso aqui se trata de uma continuação. No primeiro vídeo tratamos do surgimento da Fox Kids e os primeiros animes exibidos por ela. E no segundo chegamos ao lançamento de Digimon e o surgimento da invasão anime. Então é melhor você conferir essas duas partes anteriores antes de continuarmos aqui com essa terceira. Beleza? Claro! Eu prometo! Como já vimos, quando a Invasão Anime estreou, ela trazia 5 animes em sua grade, juntando séries que já estavam na casa com novidades. De março até julho, a programação funcionava assim, começando 5:30 da tarde com Digimon, seguindo 6 horas com Monster Rancher, 6:30 Flint, o Detetive do Tempo, 7 horas Pet Labor e 7:30 fechando com chave de tristeza, Dinosaurs. Fim de noite ainda tínhamos a reprise de Digimon às 9:30, seguida por Pet Labor às 10. Correndo por fora, Super Pig ainda se mantinha no ar de tarde, às 3:30, no que se tornou a faixa Girl Power, que era focada em séries protagonizadas por garotas, uma faixa que podemos dizer que viveu seu auge em 2002 e 2003 com as 3 espiãs demais. Nessa época também, em 2001, os Power Rangers da vez no Brasil eram os Power Rangers O Resgate, série que havia estreado no começo de março. Pois bem, vamos a julho. 5 meses sem mudanças na grade da invasão anime e um ano após exaustivas reprises de Digimon Adventure, quando as crianças já estavam praticamente decorando as falas dos personagens, em 2 de julho de 2001, houve a estreia da continuação direta da série, Digimon 2. Digimon, Digivolving, Digimon 2. E onde mais poderia ser, se não na Fox Kids? Mas antes de falar dela, precisamos voltar um dia antes para seguir direitinho a nossa linha do tempo por aqui. Isso porque o dia 1º de julho de 2001 trouxe a estreia de uma nova animação da Toei Animation que ninguém tinha ouvido falar e nenhuma revista da época ameaçou divulgar. Um tal de Shinzo. A luta entre o bem e o mal. O troféu, o planeta Terra. O campo de batalha, Shinzo. Todos os domingos às 8:30 da noite na Fox Kids. Shinzo, ou melhor, Mushihanbo em seu nome japonês, é uma produção original da Toei, ou seja, que não se baseou em nenhum mangá ou nada do tipo, tendo sua criação creditada a Izumi Todo, que, bem, é alguém que não existe, sendo um pseudônimo para uma equipe criativa, usado também para a franquia de guerreiras mágicas Pretty Cure. Se podemos culpar alguém, vamos para o roteirista, Mayuri Sekijima, um ex-funcionário da Tatsunoko que trabalhou na composição de séries como Zillion e Shurato, além do Samurai Pizza Cats, para ficar dentro do tema Fox Kids. A história de Shinzo pega como base o clássico conto chinês da Jornada ao Oeste, o mesmo de onde também partiu Dragon Ball, para nos contar a jornada de Yakumo. Ela é supostamente a única humana existente nesse futuro pós-apocalíptico, despertando de uma cápsula criogênica 300 anos depois que um meteoro caiu na Terra e extinguiu os humanos, sobrando apenas uma espécie chamada de Enterranos, uma raça artificial criada pelos próprios humanos que geralmente são animais ou insetos antropomorfizados. Yakumo precisa procurar por Shinzo, um lugar onde os humanos sobreviventes teriam se refugiado e que aparentemente está ao oeste, pois afinal é a jornada ao oeste moderna.
Oeste de onde? Só que a Terra agora se chama Enterra e é um lugar hostil aos humanos, já que por algum motivo os enterranos tratam os seus criadores como as piores criaturas que já existiram. Talvez eles não tivessem tão errados assim. Para ajudar em sua jornada para Shinzo, Yakumo consegue convencer 3 enterranos especiais: o jovem Mushira, que é a nova versão do rei macaco da lenda chinesa, além do ladrão Sago e do gato comilão Kutou. Por acaso, eles não são enterranos quaisquer, sendo capazes de se transformar em formas mais poderosas para o combate e se unirem em um só guerreiro, o Mush-Hambo, que dá nome ao desenho no Japão. Além disso, os vilões derrotados são transformados em cartas, o principal brinquedo que a série tentava vender em seu país. Já vamos falar sobre como a versão que chegou aqui foi sofrida, mas a verdade é que Shinzo nasceu inserido em um cenário bastante complicado já no próprio Japão. O anime assumiu um horário da TV Asahi que era voltado nos últimos anos às meninas, sucedendo a série Kamikaze Kaitou Jin, adaptação de um mangá shoujo. Essa mudança de público aparentemente era uma tentativa da Toei junto à emissora de combater um forte concorrente da Fuji TV, nada menos que Hunter x Hunter, a primeira versão. Nessa busca por audiência competitiva, Shinzo virou um laboratório esquisito que mudava de foco a toda hora, a ponto de praticamente recomeçar no episódio 22, quando linhas temporais são forçadas para trazer uma jornada de reencontro a Yakumo contra um inimigo maior chamado Lanancuras, e Shinzo ganhando outro significado no final. Sem uma equipe de animação inspirada, nada surtiu efeito e a série não só foi cancelada após 32 episódios, como seu horário na TV japonesa deixou de ser para animações e foi trocado por um programa de variedades. A versão exibida na Fox Kids era mais uma adulteração da nossa conhecida Saban, principal fornecedora de animes da primeira fase do canal. Começando pelo básico, toda a trilha sonora foi trocada por composições da própria Saban, incluindo aí a abertura. E isso é algo que vai se repetir durante todo esse Trivia Box. Aguarde. No original temos uma boa canção de Ayumi Miyazaki, o mesmo carinha que cantava os temas de inserção de Digimon com a música Power Play. Já por aqui, bem, era praticamente só um cara cantarolando oh, oh, oh. Por milagre, praticamente não mexeram nos nomes originais dos personagens. As mudanças significativas nesse sentido foram da própria Shinzo, que no Japão é Center, e nos Enterranos, que são os Matrixer no original. Tirando os 2 primeiros episódios em que a Saban bagunça a ordem das coisas, pegando o começo do segundo e enfiando no primeiro, o restante segue a sequência original, com poucas interferências drásticas além das bagunças que já existem por natureza. Como nos Estados Unidos, Shinzo foi tratado por aqui como mero enxerto de programação, com nada comercial envolvido, até porque ele foi um fracasso nesse sentido no próprio Japão. Como uma menção honrosa, nós temos a presença da Herbert Richards na dublagem, o lendário estúdio que já tinha dublado Digimon e pegou esse pequeno lote final de animes da Saban. Yakumo ganhou a voz de Carol Crespo. Você vai me ajudar a mudar esse mundo, mas não pela força. Tudo bem? Enquanto Mushira ficou com Renan Freitas, ambos adolescentes com seus 15 anos na época. Não me obrigue a te procurar, você vai se lamentar! Eu sou Mushira, o maior dos guerreiros! Aliás, no original o herói tinha a voz de uma veterana, Minami Takayama, alguém que estava vivendo um grande sucesso há uns anos por protagonizar nada menos que Detetive Conan. Depois de um tempo aos domingos, Shinzo passou a integrar a programação diária da invasão anime da Fox Kids em 3 de setembro de 2001, substituindo Dinosaurs. Ao menos serviu para isso, sendo reprisado a exaustão por bastante tempo, o que inevitavelmente o alçou a um carinho nostálgico para quem era criança na época. Algo ainda mais reforçado quando a série passou pela TV aberta na Globo em 2002. Mas, com todo respeito, se você guarda Shinzo em um lugar quentinho dentro do seu coração, evite rever, porque é um tanto difícil que isso se mantenha. Não posso acreditar! Você quase me enganou!
Não, peraí. E só para registro, Shinzo teve um mangá derivado no Japão enquanto a série era exibida, que rendeu apenas 2 volumes e traz um final bem mais otimista e agradável do que o visto na série. E em 2008, a Toei resolveu dar uma nova chance, reeditando a série como 2 filmes, lançados direto em DVD. Uma diferença é que eles tiveram que adaptar o formato de imagem para o 16:9, ou seja, dando um zoom e cortando em cima e embaixo. É a mesma história, só que com menos cenas, então pelo menos o sofrimento é um pouco menor. Ah, tá bom. Obrigada. Agora sim, vamos aos atores principais. Desde o último episódio de Digimon, os espectadores da Fox Kids já sabiam que havia uma continuação com novos personagens. Isso porque no Japão a segunda série começou uma semana depois do fim da primeira, que tinha uma prévia da sequência no final, como se fosse no próximo episódio. Como a gente recebeu a matriz japonesa do desenho, a prévia de Digimon 2 foi dublada e exibida e reprisada na Fox Kids, coisa que não aconteceu na Globo, que se deu o trabalho de cortar isso. Fiquem ligados, em breve teremos Digimon 2. É agora que o portal para o novo Digimundo se abrirá. Em 2 de julho de 2001, finalmente pudemos acompanhar essa história, mais uma vez numa estreia simultânea entre TV fechada e TV aberta, mas com umas diferenças estranhíssimas que falaremos daqui a pouco. Passando-se 3 anos após os eventos da série anterior, Digimon 2 até hoje divide opiniões quanto ao resultado de sua existência. Para uns é uma continuação dispensável, sem nada além do propósito de vender brinquedos. Para outros serve como expansão da mitologia do Digimundo, interligando histórias da franquia exploradas em outras mídias. E aqui vai um parêntese. Para compreender totalmente muitos dos conceitos da série, é preciso ter acompanhado jogos ou mangás que nunca vieram para cá. É sério mesmo? Como aqui não temos tempo para aprofundar demais, fica a sugestão do vídeo do canal Qualquer Coisa, que traz tudo o que você precisa saber sobre a lore de Digimon 2, caso você queira complementar. Link na descrição. Seja como for, a história de Digimon 2 foi em sua época um ponto final na trama iniciada nas férias de verão de Tai e seus amigos, colocando novos protagonistas em cena e mantendo 2 originais, o TK e a Kari, para gerar uma identificação rápida ao público, até porque eles tinham os Digimons mais legais da primeira fase, convenhamos. A série começa com o surgimento de um tal Imperador Digimon que espalha terror no Digimundo e impede que os Digimons digivolvam normalmente por conta de umas misteriosas torres negras. No momento de maior perigo, 3 novos Digivices vão parar na Terra e crianças da escola de TK e Kari se tornam seus donos. Logo, eles vão parar no Digimundo e se unem aos seus parceiros Digimons na luta contra o misterioso inimigo. As novas duplas são Davis, que herda os óculos de aviador de Tai para liderar o grupo junto de Vmon, a expansiva Yoli e seu Hawkmon, e o caçula e um tanto mala Code, com seu Armadillomon. A partir de novos artefatos conhecidos na dublagem como Digiovos, uma tradução um tanto equivocada dos Digimentals, eles conseguem atingir novas evoluções para lutar nesse domínio das trevas. Vai, Digiovo! No decorrer da trama, os veteranos ajudam vez ou outra e o Imperador passa para o lado do bem, e é enfiado de forma completamente desarmônica na abertura. Vejam, crianças de todo mundo aparecem com Digimons reprisando algo que vimos no filme da série, e um velho inimigo ressurge mais poderoso querendo vingança e a destruição de tudo. O final até tem seu momento épico e dá um jeito de colocar o que assistimos como sendo a memória de um dos Digi escolhidos sendo contada. Ah quase esquecemos. Tinha a Digi-evolução de DNA, Jogress Evolution, no original, a fusão entre 2 monstros que criava toda aquela expectativa sobre o que iria surgir disso. Expectativa essa que causou a frustração de várias crianças no mundo quando o Angemon foi se juntar com aquele tatu gigante, resultando nisso aqui.
Essa parte foi colocada em homenagem ao maior não fã do Shacomon, o nosso Lark do J-Box. Dias de evolução de DNA, especialmente quando o Angemon vira um bully. O Angemon, que era o mais legal, virar um bully, entendeu? Tu gostava do Dogô, né, Rafael? Tua cara gostava daquele negócio. Eu sou do time que acha essa besteira maravilhosa. Se você é um dos fãs do Shacomon, por favor, se manifeste nos comentários, pois queremos conhecê-lo. Dá um tempo. Mesmo com os seus altos e talvez mais baixos, de uma coisa não podemos reclamar de Digimon 2, a sua trilha sonora. Da mesma forma que na primeira série, Ayumi Miyazaki e Koji Wada dão seu nome com temas que grudam em nossa mente e empolgam qualquer momento meia-boca de batalhas da série. E é na trilha que também mora aquela diferença esquisita que comentamos mais cedo entre a exibição da Fox Kids e a da Globo. Quem via na Fox Kids era obrigado a ouvir novamente a música da Angélica da primeira fase, tocando tanto na abertura quanto no encerramento, que até tinha créditos traduzidos. Juntos combatem o mal, são os guerreiros da paz. Já na Globo era usada uma adaptação que usava a melodia da música original, a Target, com uma letra aleatória baseada naquela da Angélica, mas numa versão reduzida. Nós somos Digimons, somos guerreiros digitais. Seremos sempre os Digimons, seremos sempre os campeões. A gente não sabe exatamente por que aconteceu essa diferença, mas era relativamente comum a Globo pedir a sua própria versão das coisas. Aconteceu com a abertura de Monster Rancher, como vimos no Trivia Box anterior, com trechos de Sakura Card Captors, dentre outros exemplos. De toda forma, a Toei usou essa versão da Globo para parte dos episódios distribuídos em streaming a partir de 2022, com outra parte tocando em japonês mesmo. Os trabalhos de dublagem permaneceram na Herbert Richards, que infelizmente derrapou em alguns pontos na tradução, talvez mais até que no primeiro Digimon. Um dos pontos mais esquisitos é no episódio 14, quando um loirinho é chamado de Willis, sendo tratado como se fosse o personagem do Digimon o filme, com o mesmo dublador e tudo, só que era outro personagem. Então eu e o Willis decidimos vir aqui para nos divertir e aproveitar a oportunidade. Aparentemente isso só aconteceu no Brasil, que faz crer que foi algo inventado por aqui mesmo. Problemas à parte, quase todo o elenco principal do primeiro Digimon foi mantido, com exceção de Gabumon e suas evoluções. Isso aí eu não sei. E já que falamos de Digimon, o filme, vamos a ele. Digital. É hora de Digimon Fer. Alma de Lomon, você também. Agora cabe a ele salvar o mundo. Liberamos os Digialvos de Ouro. Digimon. Apesar de termos tido a sorte de receber as séries de Digimon tendo como base sua versão japonesa, ao contrário dos Estados Unidos, que tiveram uma versão adulterada pela Saban, o mesmo não podemos dizer do tal filme do Digimon. O longa-metragem foi na verdade uma colcha de retalhos feita pela Saban junto à Fox para tentar unir em uma mesma narrativa 3 filmes menores da série, exibidos no Japão em momentos distintos. O primeiro deles, que é apenas Digimon Adventure no Japão, foi exibido originalmente antes da série, como um especial prelúdio. O segundo, chamado de Bokura no War Game, se passa pouco após o fim da primeira série, trazendo as crianças enfrentando uma ameaça global virtual na forma de Diaboromon. E o terceiro é um filme em 2 atos, se passando durante Digimon 2, em uma aventura do elenco japonês com o Digi escolhido dos Estados Unidos, Willis. Os roteiristas americanos contam que na época tentaram argumentar com seus chefes que não dava para juntar especialmente o terceiro, que é um filme com os personagens de Digimon 2 e que causava uma queda brusca no clima. Mas eles teriam sido obrigados meio que indiretamente pela própria Toei, que queria que os 3 filmes fossem usados, seja lá como isso fosse feito. Para isso, cortes foram feitos, cenas remanejadas, vários comentários intrusivos e piadinhas arranjadas. Quando esse desenvolveu, ele ficou maior do que o tio Fred depois de comer a ceia de Natal. E uma narração da Kari para buscar amarrar tudo, incluindo uma trilha sonora de sucessos pop dos Estados Unidos da época,
You're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rockstar. Nasceu aí Digimon, o filme. Embora tenha feito sucesso nos cinemas dos Estados Unidos, por algum motivo o filme não veio para os cinemas daqui. Talvez tenha sido alguma falta de sincronia de planejamento, conflitos de distribuição, não sabemos. Eu tenho a sensação de que tem alguma coisa estranha por aí, mas eu não sei o que é. Ele foi lançado diretamente em VHS e DVD em junho de 2001, poucas semanas antes da estreia de Digimon 2, e servia também como uma espécie de divulgação para a nova série. Apesar de ter o logo da Fox Kids na embalagem e tudo, a exibição no canal pago aparentemente não foi a primeira. E aqui vai um lamento, pois reviramos e reviramos jornais e revistas da época para encontrar quando foi a estreia de Digimon filme na Fox Kids, mas não encontramos nada. Sabemos que passou lá, agora quando exatamente vamos ficar devendo. Aparentemente, antes da emissora, o filme circulou primeiro em serviços de pay-per-view, que era o aluguel à parte de assinantes de TV a cabo. Depois seguiu para canais de filme como Telecine. E a Globo passou também, mas bem depois, em 2002. 54 episódios de Digimon, um atrás do outro, pra gente dizer bye-bye em alto estilo pra primeira fase da série mais favorita de todos os tempos. Os 10 Digigênios que mais se aproximarem do número certo vão ganhar um prêmio Digimaneiríssimo pra deixar todo mundo roxo de inveja, incluindo o vídeo de Digimon, o filme. Tá falando sério, hein? Para o próximo e breve capítulo deste vídeo, precisamos deixar claro que estamos no J-Box. Aqui falamos de cultura pop japonesa. Esse J não é de Jamaica, Joinville ou Jaboatão dos Guararapes. Abraço aí, Jaboatão dos Guararapes. E quando usamos o termo anime, englobamos aí apenas animações produzidas no Japão. Chamar produções de outras culturas do leste asiático de anime pode soar até um pouco desrespeitoso e, de repente, causar incidentes diplomáticos. Tá, mas por que estamos dizendo isso? Porque, bem, para a Fox Kids de 2001, isso não era uma questão. E assim, naquele mesmo domingo em que estreou Shinzo, a Fox Kids enfiou em sua programação uma série coreana que em agosto também passaria a ampliar a grade diária da Invasão Anime às 8 horas da noite. Estamos falando de Autopista. Um mundo virtual e sem limites, onde cada corrida é disputada para salvar o mundo das garras da Rainha Cruel e seu exército sem piedade. Revolucione seus fins de semana com a velocidade da Autopista. Aos domingos, às 8 da noite, na Fox Kids. Vamos abordar aqui rapidamente para os 3 fãs desse treco não ficarem chateados. Chamada na Coreia do Sul de Track City, essa série de 26 episódios foi produzida em 2000 pela emissora SBS, um dos principais canais de TV do país. A premissa inicial é semelhante à de Monster Ranger, com um garoto que é jogador da tal autopista, sendo transportado ao mundo do jogo, onde precisa buscar aliados desse mundo para enfrentar os vírus do mal. Os duelos são feitos basicamente em arenas gigantes de corrida, onde pequenos carrinhos de controle remoto são controlados com um apelo emocional desproporcional. Como pode notar, era uma série embutida em propaganda de brinquedo como muitas que já vimos do Japão. E não era uma novidade na Coreia, já que parte da mesma equipe já havia trabalhado 2 anos antes em outra série animada chamada de Speed King Lightning, que também focava nos carrinhos, mas com seus competidores correndo de patins para também vender patins. E tudo isso certamente não existiria se não fosse o sucesso de um anime de carrinhos, no caso um japonês mesmo, o Let's Go, que chegou a passar aqui brevemente no SBT. Sobre esse deixamos outra recomendação para você se aprofundar, que é esse vídeo aqui do canal do Sago, link também na descrição. Let's é verdade? Acho que é. Legal! A Autopista veio para cá pela distribuidora francesa Studio Canal, que por sua vez repassou a própria Fox Film do Brasil. Foi dublada na Master Sound, com o Yuri Chessman, nosso One Punch Man, vivendo talvez o seu primeiro protagonista. Vocês disseram que queriam viver, não foi? Eu também quero. Então me deixe cuidar disso e fiquem quietos. E a abertura e o encerramento ganharam versões brasileiras.
mas às vezes tocava em coreano mesmo, reforçando o limite do incidente diplomático. É bom lembrar que a Fox Kids era conhecida também pela criatividade de muitas de suas vinhetas de intervalo, muitas narradas pelo saudoso Bira Castro, que também era a voz do canal Fox normal e da TNT. Porém, ele adotava um tom bem mais descontraído no canal infantil, enquanto mantinha a seriedade nos vizinhos. Gravando! Valeu, Lombardo! Steve Lombardo! Mais uma estrela brilhante no firmamento da Fox Kids. Durante o bloco Invasão Anime, as vinhetas eram temáticas, com trivias que levavam em conta a cultura japonesa. Tá certo que algumas coisas eram estereotipadas e podem soar constrangedoras aos olhos de hoje, mas vamos lembrar, era 2001, outra época, outras discussões, etc, etc. Sabe o que quer dizer karatê? Mãos vazias. Vazias pra te dar uma surra. Ha, ho, ho, ho. Sayonara! Tá gostando de relembrar ou saber mais sobre a história dos animes na Fox Kids? Então o que você tá esperando para deixar a curtida nesse vídeo aqui, hein? Se puder dar essa moral aí, isso ajuda demais a gente a fortalecer o nosso conteúdo por aqui, porque ó, deu uma trabalheira, hein? E se você quiser ajudar ainda mais, considere contribuir lá em nosso Apoia-se, apoia.c/jbox, que a partir de R$5 você pode colaborar e ter seu nome creditado nos próximos vídeos. Quanto mais pessoas puderem se somar, mais chances de conseguirmos bancar a produção e expandir mais nosso conteúdo por aqui. Aqui vai o nome do pessoal que aceitou ser creditado. Agora sim, voltemos ao tema. Resistir é inútil. Invasão Anime já está aqui. Como dissemos, a exibição de Autopista ampliou a grade noturna da Invasão Anime a partir de agosto. Aquela programação de março, começando 5h30, ainda se mantinha, mas às 8 horas agora tínhamos Autopista, seguido por uma reprise de Flint às 8h30, dobradinha de Digimon 1 e 2 às 9 horas e Pet Labor às 10. Vocês querem mais anime? Então venham pra Fox Kids! De segunda a sexta, às 5h30 da tarde e às 10h30 da noite, no seu canal favorito, é claro! Eram, portanto, 5 horas de animação japonesa com um coreano perdido ali no meio. Em 3 de setembro, como também dissemos, Shinzo substitui Dinosaurs nessa grade diária. No mesmo dia, também tivemos a estreia de Power Rangers Força do Tempo, a última série dos heróis coloridos antes da compra da Saban pela Disney, e também uma das mais queridas pelos fãs da franquia. O horário dos Rangers era imediatamente antes da Invasão Anime, com reprise após o fim da maratona, ensanduichando a faixa nipônica com algo que também tinha ligação, já que eram adaptações de séries japonesas. Em outubro de 2001, seguimos da mesma forma e as novidades só chegariam em novembro. Foi no dia 19 daquele mês, substituindo o primeiro horário de Pet Labor, às 7 da noite, que nós conhecemos mais um Pokéclone, mas dessa vez um dos mais simpáticos de todos. Os Medabots. Um novo sucesso da Fox Kids se chama Medabots, o robô que virou um amigo. O amigo que virou um herói. O herói que ousou ser um campeão. A arena já está pronta. Os candidatos Te desafio para uma cyberluta. já foram escolhidos. Transporte Metapim! E a luta já começou. Prepare-se para ser destruída. Vamos, Metapim! Metabot Cyberluta! Daqui em diante, só um pode ser o campeão. A batalha será interminável. Vai, Metapim! Medabots. A seguir na Fox Kids. Chamado no Japão de Medarot, essa é uma série de 1999, com 52 episódios produzidos pelo estúdio B-Train, mesma casa que pouco antes nos deu o anime de Popolo Crisis. Lembra desse? Pois é, agradável aos olhos do mesmo jeitinho. Todo o conceito de criação é creditado a um então jovem artista de mangás chamado Horo Marin, mas não foi exatamente nos quadrinhos que essa série nasceu. Medabots foi um projeto de jogos bancado em 1997 pela Imagineer,
lançado pouco mais de um ano depois que Pokémon para o Game Boy, também com 2 versões, assim como seu concorrente direto, o Medarot Kabuto e o Medarot Kuwagata. Também como Pokémon, o jogo era um RPG onde você comanda o personagem Hikaru e seu parceiro Medabot em batalhas para avançar para um torneio. Vencer as batalhas lhe dá direito a novas peças dos robozinhos e ainda tem uma gangue de vilões para atrapalhar sua jornada. Com um desempenho aparentemente satisfatório, os jogos ganharam uma continuação em 1999, agora com um novo protagonista, o Ikki, e meio que em conjunto começou também a ser produzida a série animada que pega esse personagem e o seu elenco como base. Na história do anime de Medabots, acompanhamos a jornada do garoto Ikki Tenryu, que vive nesse universo onde praticamente todo mundo tem um Medabot, um robô parceiro que pode ser usado tanto como um pet quanto como um lutador de batalhas, as chamadas cyberlutas, e que sofre então por não ter grana para comprar um Medabot decente, até que um dia encontra por acaso um tipo raro de medalha, que é o cérebro eletrônico de um Medabot, e consegue um corpo velho e baratinho na loja do conhecido Henry, nascendo aí o Metabi. Com o tempo a gente descobre vários segredos relacionados ao passado dele e outros Medabots, mas aí você tem que assistir para saber. O robozinho temperamental demora um pouco para se dar bem com seu Meda lutador, mas a coisa engrena enquanto a dupla vai encarando outros Medabots e vamos sendo apresentados aos personagens excêntricos da série, como o misterioso fantasma renegado, o campeão Medalutador Espacial X, os rivais paspalhos da escola conhecidos como Gangue dos Malucos, o Medabot solitário com aura de Mewtwo chamado Rokusho e a bizarra Gangue dos Robôs de Borracha, que são os primeiros vilões da série, embora sejam tão quanto ou mais atrapalhados que a dupla Jessie James de Pokémon. Desde o começo também temos a amiga de Ikki, aspirante a jornalista Erika, o interesse amoroso Karen chegando depois e o rival que se torna aliado Koji. E claro, o onipresente e maior alívio cômico da série, o Senhor Juiz, responsável por aparecer de qualquer canto que for, tal qual o Chapolin Colorado, para comandar uma cyberluta oficial. E tem o sábio vendedor de pintinhos também, socorro, é muito personagem essencial para se falar. Quanto à versão que chegou para nós pela Fox Kids, olha, ela é bastante alterada e bagunçada, mas nem isso foi capaz de tirar o carisma da série, muito por conta de sua competente produção. O visual é simples, mas bastante charmoso, uma cortesia do designer Tokuyuki Matsutake, que teve o papel fundamental de adaptar o conceito original do Horo Marin, que, com todo respeito, era bem... como podemos dizer? Era feio. Pronto. Tem alguma coisa de errado comigo? Você ouviu bem? Espera um pouquinho, eu posso mudar. Quem cuidou de adaptar Medabots para inglês, a versão que chegou para cá, e também dar esse nome para a série, foi uma empresa canadense chamada Nelvana. Até então ela era desconhecida pra gente quando se trata de adaptação de anime. Mas os Estados Unidos já tinham tido o desprazer de conhecer com uma versão absurdamente alterada de Cardcaptor Sakura que felizmente passou longe daqui. O que podemos destacar dessa versão de Medabots é que, sim, houve cortes de cenas aleatórias, muitas piadas inseridas onde nem diálogo havia e placas em japonês apagadas quando eles queriam, às vezes ficava em japonês mesmo. A trilha sonora foi uma das grandes perdas, sendo totalmente trocada. Quanto à abertura, por aqui tivemos uma versão do Neil Bernardes de um tema que basicamente listava os bordões da série. Já no original, tínhamos a música Chietoyuki da Medarot, cantada pela Junko Takeuchi, que era a voz do Metabi e que poucos anos depois se tornou simplesmente a voz original do Naruto. Mas nenhuma alteração da Nelvana supera o que foi feito na ordem dos episódios de Medabots. Por algum motivo não oficialmente esclarecido, a Nelvana pulou 13 episódios quando formou seu primeiro pacote de 26 episódios da série. Uma das especulações mais levantadas é de que a produtora quis saltar algumas histórias que em tese não tinham relevância para poder fechar o arco com a grande batalha contra o vilãozão, o Doutor Meda Malvado. Depois que o negócio fez sucesso, resgatou
trataram todos esses episódios como o começo da segunda temporada. Mas mesmo histórias supostamente irrelevantes tinham detalhes que fora do lugar perdiam o sentido, tornando o meio da série totalmente esquizofrênico se você visse de uma tacada só. Fato é que Medabots foi abraçado pelo público brasileiro e, diferentemente de outros animes da invasão anime que não eram Digimon, ele vinha já com um propósito comercial claro e embutido. Podemos dizer que esse foi o segundo sucesso de um anime pela Fox Kids, que fez inclusive várias ações promocionais com a marca em seu site na época. O sucesso foi catapultado em abril de 2002, quando o anime estreou na programação da Globo, numa das fases mais japonesas que a TV Globinho teve. Além de estampar diversos produtos nacionais e brinquedos importados, os Medabots ainda ganharam uma revista oficial pela Abril, que foi além e cometeu a ousadia de trazer uma das séries de mangá. O problema é que os mangás, que eram feitos em paralelo com a produção dos jogos, eram desenhados pelo Horo Marin e claramente espantavam quem conhecia os Medabots da TV. Não por acaso o projeto foi cancelado após 5 edições, mesmo que faltasse pouco para completar o arco. Falando de Brasil, menção honrosa também para a dublagem de Medabots, que trazia um elenco afiadíssimo de São Paulo pela Master Sound, que ajudou a superar as invencionices do texto em inglês com bastante personalidade, principalmente quando falamos do Metabee, em um dos grandes trabalhos de Wendel Bezerra na época, ao lado de Diego Marques, que encarnou o protagonista Ikki. Espero que aqueles caras estejam prontos para dar tchauzinho aos seus Medabots. Metabee? Vamos lá! Cara, eu sou demais. Depois de reprisar exaustivamente os primeiros 26 episódios da série, a Fox Kids liberou o restante do anime em 2002, onde podemos conferir o aguardado torneio mundial aos moldes de uma liga Pokémon, mas com muito mais pano de fundo dramático e uma batalha final que lembra bastante algum episódio de Tokusatsu. No coração de quem ama, o anime acaba aí, mas infelizmente temos o compromisso de passar a verdade e falar da sequência de Medabots que também passou na Fox Kids. Mas vamos ser breves aqui, pela saúde de todos. Conhecido no Japão como Medarot Damashi, que seria basicamente espírito ou alma Medabot, essa série teve 39 episódios animados por uma equipe quase totalmente diferente e também por um estúdio diferente, o Transarts, que não fez questão alguma de manter o que realmente era a alma do negócio. Grande parte do elenco de Medabots sai de cena como se nunca tivesse existido, e a trama central gira em torno do surgimento dos Kilobots, uma nova versão concorrente dos robôs que não precisam de medalhas e, portanto, dispensam emoções para mostrar sua força, e que Metabee, que vira um Transformer capaz de assumir novas formas, precisam enfrentar um moleque chamado Khan, que quer impor a superação dos Kilobots para cima dos Medabots. Desnutrido de inspiração em diversos sentidos como sequências de animação, propósito dos personagens e senso de humor, essa fase apática dos Medabots passou na Fox Kids, estreando por volta do fim de 2003, meio que sem aviso na programação, indo até 2004, pouco antes da transição para o Jetix, como se fosse a terceira temporada da série. Facilmente ficou esquecida dentro do canal e foi ignorada pela Globo. A gente precisa ir. Até mais tarde! Tchau! Fui! No mesmo dia em que conhecemos os Medabots, lá em 19 de novembro de 2001, a faixa das 20 horas deu um descanso para a autopista e foi ocupada por outro anime de monstrinhos, Os Absurdos Cavaleiros de Moncole. A própria chamada do anime no canal já nos alertava para o tom do que nós assistiríamos. Você está entrando no território de monstros e dragões. É o máximo vê-los assim tão de perto. De cavaleiros super espertos e corajosos. Um professor pirado. Estão prontos? Um vilão desligadão. Um supercomputador. Que é assim? Cores espetaculares. Tamanhos descomunais. É demais, cara. O poder de monstros e máquinas incríveis. Eu sei que é um adulto, mas precisa se acalmar. Cavaleiros de Moncole! Será que eu exagerei? De segunda a sexta às 8 da noite na Fox Kids. Derivado de mais um produto que surgiu na esteira do boom de Pokémon, os Cavaleiros de Moncole têm sua origem em um jogo de cartas chamado Monster Collection, produzida pela Group SNE lá em 1997, com base no conceito de Hitoshi Yasuda, um dos pais de Lodoss War. Em meados de 1999, Satoru Akahori, cara que desenvolveu o conceito de Shurato e também criou a Saber Marionettes, foi encarregado de adaptar o universo das cartas para um anime,
que estreou na TV japonesa em janeiro de 2000. Animado pelo estúdio Jin, os Cavaleiros de Mongolle renderam originalmente 51 episódios em um filme, nos apresentando uma comédia escrachada sem qualquer desprendimento do ridículo, onde somos apresentados ao mundo de Mon, um mundo paralelo repleto de monstros que possuem poderes, variando desde uma pelucinha a um gigante brutamontes. Nesse mundo também existem os tais objetos de monstros, que quando reunidos poderiam unificar as dimensões de Mon com a da Terra. Enquanto o bondoso e completamente doido cientista Professor Hiragi quer usar esse poder para o bem, o afetado vilão Excentro e suas atrapalhadas empregadas Betty e Gluco querem conquistar os mundos. Excentro também quer ser o mais famoso dançarino do ventre, mas esse tópico não é importante. Para impedir os planos do mal, a pequena Rokna, filha do professor, e o seu amigo de escola e interesse amoroso Mondo partem em todo santo episódio para o mundo de Mon a bordo de uma nave, ao encontro de criaturas fantásticas que as crianças descobrem através de cards que saem da cloaca de um computador em forma de galinha. A poeteira encontrou um monstro para nos ajudar. Em Mon, a dupla Mondo e Rokna também ganha capacidade de se unir aos monstros para enfrentar alguma ameaça e, com o passar dos episódios, reforçam a habilidade de invocar esses monstros e ganham novos aliados do reino que também podem usar magia. E mais pro fim tem um inimigo mais tenso também para eles lidarem, mas a série está mais preocupada de verdade em contar piadas do que uma história mesmo. Os Cavaleiros de Mongolle foram mais uma série japonesa adaptada para o inglês pela Saban, que foi a versão exibida por aqui pela Fox Kids. Com isso, ela contou com várias daquelas intervenções típicas da empresa, que jogou fora toda a trilha sonora e criou diálogos birutas para forçar ainda mais o humor do que a versão original apresentava, além de passar por cima de várias referências culturais. Bom, quase tudo, né? Pior ainda que isso, a edição juntou alguns episódios e simplesmente pulou outros, diminuindo de 51 para 46 episódios no total. Fora que diversos deles tiveram suas ordens embaralhadas até mais ou menos ali a metade da série, que depois seguiu com a ordem original até o seu fim. Foi muita falta de educação. Na versão japonesa, Mongolle teve duas aberturas, ambas cantadas por Chihiro Yonekura, cantora de anime song que gravou para vários animes como Soul Hunter, Kaleido Star e Heavy Master. Já por aqui tivemos só um instrumental de uma marcha retumbante que tocava também em toda a decolagem da nave dos Cavaleiros. No Brasil, a dublagem da Herbert Richards conseguiu captar bem o tom zoeiro da série e o elenco em sintonia com os personagens tornava esse anime bem mais assistível. Hiragi, como não podia ser diferente, ficou com a voz de Guilherme Briggs. O professor é praticamente o Briggs em desenho mesmo. Pai, se esse senso de direção estragado da Bequina vai acabar levando ao fim do mundo, a gente tá perdido! Papai! Desculpe. Enquanto isso, Jorge Lucas deu o tom estridente certo para o antagonista Excentro. É natural apostar no mais forte, e a força do seu carisma demonstra claramente que eu serei o vencedor. Que a batalha comece! Menção honrosa também ao nosso saudoso Orlando Drummond, que participa da série na pele de Tenaka, o mentor de Excentro que existe apenas para torturar o rapaz para que ele vire um macho alfa. Um verdadeiro guerreiro abraça o calor. Eu detesto sentir suor no meu nariz. Eu falei que você é um homem, vou fazer economia. Sim, Mongolle estava cheio de piada homofóbica baixa. Vamos lembrar, mais uma vez, era outra época, nós aprendemos, não vamos repetir? Obrigado. Naturalmente vou ter que ser mais cuidadoso daqui pra frente. Essa foi uma tentativa de humor seco? Mongolle foi a última estreia japonesa naquele ano de 2001 na Fox Kids. Mas nos bastidores, esse ano foi bastante movimentado para a marca. Lembra lá na parte 1, quando falamos que a Fox Kids nos Estados Unidos nunca foi um canal? Pois é, por lá era apenas um bloco infanto-juvenil focado no fim de semana, que por décadas foi considerado o horário nobre do público-alvo no país.
Só que por mais que o canal Fox Kids se mantivesse competitivo na América Latina e Europa, nos Estados Unidos o bloco estava cada vez mais perdendo audiência e se mostrando insustentável devido à alta oferta de conteúdo que fragmentava o público com concorrentes como a Warner Bros. Kids e a Nick. Por conta disso, em julho de 2001, a Fox Family Worldwide, consórcio que incluía também a Saban e suas produções, foi vendida para a Disney, enquanto o horário do bloco na TV americana foi vendido para 4Kids, que já alimentava a concorrência com Pokémon e outras séries. Ainda assim, os canais da Fox Kids seguiram firme com esse nome por mais alguns anos, antes da inevitável troca de identidade. Chegamos então a 2002, ano de Copa do Mundo, bastante favorável também para promover a Copa Fox Kids, o torneio juvenil de futebol do canal. Em 2001, o torneio mundial não aconteceu, seguindo apenas com eliminatórias locais. Mas em 2002, não só ele voltou a acontecer para sua terceira edição, realizada na Espanha, como se tornou muito maior, com 20 países participantes, sinal de que a marca Fox Kids ainda era bastante relevante fora dos Estados Unidos. Copa Fox Kids rumo à Espanha. É pelo Brasil. Mas voltando ao nosso foco nos animes, para 2002, além de qualquer outro Power Ranger, nós esperávamos por mais uma série de Digimon. E não precisamos esperar pelo meio do ano, como nas duas anteriores, já que no dia 18 de fevereiro de 2002, houve a estreia de Digimon 3. Ao menos foi assim que a Fox Kids decidiu chamar a série, que no original se chama Digimon Tamers. 3 vezes a emoção, 3 vezes a aventura, 3 vezes a diversão. Chegou Digimon 3 e vai ser Digi exorbitante, com novos Digimons, novos Digi escolhidos e uma tonelada de Digi enigmas. Portanto, apure os seus sentidos, porque as coisas boas chegam em 3. Digimon 3, em breve. E onde mais podia ser senão na Fox Kids? Jogando pro alto tudo que sabíamos sobre os Digi escolhidos e o Digimundo, essa série nos apresenta um universo onde os Digimon são conhecidos principalmente por meio de um card game muito popular entre as crianças da série. Lembrando que era uma época onde os animes de brinquedo estavam investindo bastante em cards. Já vimos aqui o Shinzo e o Moncole, mas obviamente o maior expoente disso era o Yu-Gi-Oh!, que já estava com o anime bombando no Japão. O Digimundo aqui é um tipo de realidade artificial criada por homens e os próprios Digimon são uma espécie de inteligência artificial, que foram evoluindo na rede mundial de computadores até o ponto em que começam a se materializar no mundo real e causar desordens que precisam ser controladas por uma organização misteriosa chamada Hypnos. Nesse universo, o inocente garoto Takato ganha misteriosamente um Digivice que escaneia um desenho e conceitos de um Digimon que ele mesmo fez, dando vida à criatura chamada Guilmon. Assustado, o garoto vai aos poucos se acostumando com o sonhado parceiro e sabendo como lidar com ele. Depois também conhece outras crianças, o gentil Lee e seu Terriermon, e a fechada e fria Hulk e seu Renamon, chamadas no anime de Domadores de Digimon, formando um grupo que se divide nas batalhas contra Digimon selvagens que aparecem na Terra enquanto passam por sua própria jornada de desenvolvimento. E nessas batalhas, os cards também se tornam presentes, adicionando elementos nas lutas para deixá-las mais estratégicas e também para vendê-los para o público-alvo. Correndo ali por perto também temos o fofinho Kulumon, um Digimon perdido no mundo dos humanos e que funciona também como chave das evoluções, e o Impimon, outro Digimon sem domador que vive aprontando por aí buscando seu próprio propósito. E mais adiante, alguns amigos de Takato também viram domadores, aumentando o time para conflitos maiores no Digimundo. Apontada por muitos fãs como uma das melhores séries da franquia, Digimon Tamers abre um novo horizonte de histórias de Digimon, muito graças ao roteirista Chiaki J. Konaka, responsável por trazer suas influências de camadas mais sombrias para misturar com os problemas e dilemas típicos de crianças que seguem sendo o público-alvo.
Conhecido por ter trabalhado em tramas mais maduras como Serial Experiments Lain e Bubblegum Crisis Tokyo 2040, além de revitalizar a franquia dos Ultraman com Ultraman Tiga, Konaka nos apresentou uma trama que evolui com a personalidade de cada uma das crianças, recheando-a com uma série de mistérios e influências declaradas de obras de Lovecraft. A existência da série também se deve à queda de audiência que Digimon 2 representou no Japão em relação ao primeiro anime. Basicamente, quase 80% da série do Tai esteve presente no top 10 de animes de maior audiência no Japão no seu período, enquanto Davis fez esse número cair para 52%. Originalmente, uma continuação direta de Adventure chegou a ser planejada, mas com o desempenho fraco de Digimon 2 foi decidido recomeçar com uma nova história, o que deu mais ou menos certo, já que Tamers recuperou um pouco do prestígio no Japão para 58% da série no top 10. A temporada seguinte despencou tudo, mas essa é história para outro dia. Que vergonha! Sobre a exibição na Fox Kids, como já dissemos, o canal decidiu tratar Digimon Tamers como Digimon 3, como se fosse a terceira fase da história. De novo, não sabemos o porquê, mas provavelmente alguma coisa de padronizar uma decisão para países que reciclavam as mesmas vinhetas. O canal ainda fez uma maratona de carnaval exibindo as duas primeiras séries completas antes de uma pré-estreia dos 2 episódios iniciais de Digimon 3 em 12 de fevereiro, com o anime entrando regularmente na grade da Invasão Anime no dia 18. Segunda e terça vai ter Digimon de cabo a rabo. E pra fechar geral, a pré-estreia de Digimon 3. Isso mesmo, os 2 primeiros capítulos do novíssimo Digimon a cada 3 das 48 horas antes da quarta-feira de cinzas. Entendeu? O desempenho abaixo do esperado de Digimon 2 no Japão meio que se repetiu no Brasil. Produtos licenciados diminuíram de volume e a própria revista oficial foi descontinuada no fim de 2001. Isso afetou os ânimos para Digimon 3 e pouca coisa da série chegou nas lojas brasileiras, e eu sinceramente só lembro de uma revista para colorir pela editora Abril. Dessa vez não teve estreia simultânea na Globo, que só foi passar o anime lá para o segundo semestre, e mais uma vez mostrando uma diferença em relação à TV paga. Na Globo a série foi tratada como Digimon Tamers mesmo, e ganhou uma abertura em português baseada na original, e que virou um clássico dessa geração, ainda que a gravação deixasse a desejar em aspecto técnico. Quero ser o maior de todos, o lendário sonhador, no presente, no futuro, indo aonde for. E vale ressaltar aqui, toda vez que falamos da abertura de Digimon, aparece alguém para dizer que lembra de ter visto ela em português na Fox Kids, mas não, isso nunca aconteceu. Não sei se ver montagens na internet mexeu com as memórias de muita gente, mas a Fox Kids passava sempre a abertura em japonês mesmo, com mais uma música de Koji Wada. E não falta registro da época mostrando isso. E como um espectador que viu na Fox Kids e gravou essa abertura em fita, eu reforço o testemunho. Nunca passou essa abertura em português na Fox Kids. Fiquemos em paz. Então tchau. Falando em Koji Wada, embora ele tenha sido mantido como cantor principal, não tivemos Ayumi Miyazaki cantando os temas de evolução. Ainda assim, ganhamos 3 ótimas canções por 3 artistas diferentes, sendo elas Evo, do Wild Child Bound, Olha só. One Vision, do Takayoshi Tanimoto, que já veio para o Brasil, assim como Ayumi Miyazaki também já veio, e o Koji Wada também, que infelizmente já é falecido. E Slash, do Michihiko Ota, a música das cartinhas. Como as suas séries irmãs, Digimon 3 foi bastante reprisado na Fox Kids, que também começou mantendo 2 horários, no começo e no fim da Invasão Anime. Essa foi a última série de Digimon a ser dublada na Herbert Richards, que no geral fez um trabalho legal, trazendo Alexandre Drummond, que então tinha apenas 10 aninhos, para viver o protagonista chorão Takato. Eu não sou Takatomon, eu sou o Takato. Eu não sou um Digimon. Eu sou... é isso!
Eu sou seu parceiro. Seu irmão, Felipe Drummond, ficou responsável pelo Lee, enquanto a inesquecível Yara Rissa ficou com a Hulk. Como você pode usar os nossos amigos Digimons como ferramentas de batalha? Eu não sei do que está falando. Renamon, vamos embora! E a Herbert também deu um terceiro nome pro anime no Brasil. Isso porque enquanto a Fox Kids chamava de Digimon 3 e a Globo de Digimon Tamers, a própria dublagem traduzia o título como Domadores de Digimon. Não percam o próximo episódio de Domadores de Digimon! Bem, padronização nunca foi o forte de Digimon no Brasil mesmo. Ainda assim, aparentemente a Toei não ficou com as fitas da dublagem. Isso porque o anime entrou dublado no streaming brasileiro em 2025, com um áudio chiado e irregular, supostamente retirado de gravações amadoras na internet. Arquivismo de dublagem também não é o forte da Toei. Tá bom, próximo! Com o terceiro Digimon, a expectativa de que a direção da Fox Kids parasse um pouco de beber em 2002, trazendo atrações mais interessantes para a sua programação, foi aumentando. Ainda no primeiro trimestre daquele ano, no entanto, eles tiveram a audácia de enfiar uma animação computadorizada norte-americana no meio da invasão anime, um tal de Heavy Gear, uma série de luta de robôs baseada em uma franquia de jogos dos anos 90. Pelo menos a Fox Kids tinha senso de sua própria fanfarronice e zoava com a adição de Heavy Gear na própria chamada da invasão anime. É a ultra mega super grande invasão anime, com mais episódios de Digimon. Você tá pronto? Tô pronto. Metabots. Vai, ataque, Metapi! Autopista. Legal, vamos lá. Heavy Gear, que não é anime, mas que se importa. Uma novidade em relação à animação japonesa só foi chegar mesmo em maio, com o último trabalho da Saban que conhecemos pela Fox Kids, chegando no começo do mês, às 8h30, a chamada nova geração dos Transformers. Se você pensava que já tinha visto tudo que existe para combater o mal, então estas novas armas do bem vão fundir seu motor. Com pneus aderentes e direção hidráulica para realizar as manobras mais arriscadas. E se alguém com cara de poucos amigos quiser te pegar, que se entenda com seu carrinho. Uma maravilha da tecnologia que só não vem equipada com bolsas de ar para amortecer golpes. Mas isso é para os malvados. Transformers, a nova geração. De segunda a sexta, às 8h30 da noite, na Fox Kids. Olha, já falamos da bagunça na adaptação de várias séries de anime por aqui, mas acredite, nada se compara a tudo que é preciso saber para entender essa versão dos Transformers. Para tentar simplificar as coisas, é preciso saber que no Japão a franquia foi tratada de uma forma bem diferente do que a dos Estados Unidos. Enquanto na América, depois do primeiro desenho dos Transformers dos anos 80, tivemos outras continuações seguindo seus próprios caminhos, como é o caso dos Beast Wars nos anos 90, fora os quadrinhos, no Japão todas as séries animadas de Transformers faziam parte de uma mesma continuidade. Depois de dublar em japonês todas as temporadas do primeiro desenho dos Transformers, o Japão criou suas próprias séries do fim dos anos 80 ao começo dos 90, que expandiam e continuavam o universo. Séries essas que nunca vieram para a TV dos Estados Unidos e tampouco para cá. Em 1996, os americanos lançam o Beast Wars, que mesmo sendo diferentão no estilo e na abordagem, foi dublado no Japão como parte dessa mesma continuidade que começou nos anos 80. Aí o Japão resolveu pular Beast Machines, sequência americana de Beast Wars, e criou mais outras séries no fim dos anos 90, em animação tradicional, para dar uma continuidade própria a Beast Wars. Séries essas que não chegaram por aqui também. E seguindo nessa própria linha, sem se importar muito com coerência, em 2000 eles lançaram o anime Transformers Car Robots, que trazia de volta conceitos de veículos normais, mas ainda mantendo alguns animais para os vilões. Nos Estados Unidos, depois da série Beast Machines, existia um projeto para uma nova série chamada Transtech, que acabou sendo engavetado. Para tapar esse buraco deixado, foi decidido de forma inédita pegar um dos animes para dublar, trazendo então o mais recente, o Car Robots, rebatizado de Transformers Robots in Disguise, robôs em disfarce na tradução direta, que era uma das frases cantadas na clássica abertura dos robôs dos anos 80. Transformers, Robots in Disguise.
O anime foi uma produção do estúdio Gallop, que já tinha feito a primeira série de Initial D, outro anime de carros, de certa forma. Sua história basicamente acompanha a guerra entre os robôs Transformers Autobots, mocinhos liderados por Optimus Prime, contra os Predacons, vilões liderados por Megatron, pela posse de uma fonte de energia cybertroniana que está perdida em nosso planeta. Um belo dia, Megatron e sua trupe sequestram o Dr. Onishi, um cientista japonês que teria informações sobre importantes artefatos escondidos na Terra, e os Autobots resgatam para si o filho dele, o garoto Koji, com a promessa de salvar o pai. Em sua base secreta, os Autobots ainda contam com a Tai, uma inteligência artificial que se apresenta em um holograma na forma de humana, com 2 sirenes no lugar das orelhas. Mais pra frente, o time dos vilões aumenta também com a chegada dos Decepticons, Transformers cooptados por Megatron, e os Autobots ganham o aliado Ultra Magnus, o irmão briguento de Optimus, que depois de um sacode aceita ajudar e ainda é capaz de se fundir com o irmão. E não menos importante, temos a Kelly, cuja única função é se ferrar de alguma forma aleatória em todo o episódio, além de ser assediada de tabela por um Transformer tarado por carros esportivos vermelhos. Tudo isso levava consigo um humor japonês muitas vezes pastelão que destoava bastante do tom mais sério que as séries americanas tentavam passar até então. Os Predacons mesmo, no fundo, são vilões atrapalhados, com a ameaça vindo mais dos Decepticons. Estou de volta e pronto para agarrá-lo. Segundo round, vamos! Desta vez! Não vão chamar de mim! Anotaram o número da placa! A versão da Saban ainda abraçou esse lado fanfarrão, deixando o Megatron extremamente canastrão. Arma secreta é uma ova! Seus idiotas foram derrotados por uma máquina vapor! Voltem aqui quando colocar minhas garras em vocês! Falando em versão Saban, além de ter que mudar pontos do enredo para tratar o produto como um novo começo e não forçar uma continuidade como era no Japão, a empresa teve um problemão por conta dos ataques de 11 de setembro de 2001. O anime estreou nos Estados Unidos poucos dias antes do atentado, forçando a Saban a mudar a ordem de alguns episódios enquanto editava outros para eliminar cenas que pegassem mal em relação ao momento do país, já que boa parte das lutas dos Transformers aconteciam na cidade. Mesmo editados, 3 episódios da versão Saban acabaram não indo ao ar nos Estados Unidos, mas chegaram normalmente aqui e em outros mercados. Por lá, eles foram substituídos por episódios de recapitulação que também foram distribuídos aqui. A versão japonesa também tinha 3 recaps que a princípio foram ignorados, mas como a Saban fez os seus, a série ficou com o mesmo número de episódios em ambas as versões. Sim, bem confuso. O problema maior estava mesmo na bagunça das várias continuidades da trama que perderam o sentido nessa embaralhada. Fora isso, toda a trilha e efeitos sonoros também foram trocados. A abertura era um instrumental com o nome da série falado com uma voz sintetizada. Mas no original, a abertura era uma música cantada por ninguém menos que Koji Wada, a voz das aberturas das primeiras séries de Digimon. Assim como outras séries da Saban que comentamos nesse vídeo, essa série também foi dublada na Herbert Richards, reunindo grandes nomes para os robôs, ainda que a gente perdesse um pouco da interpretação deles por causa do efeito de voz. Como Optimus Prime, tínhamos novamente o Guilherme Briggs, que já havia feito o Optimus na versão do líder em Beast Machines, e a partir daí se tornou o dublador do personagem em várias encarnações, incluindo o cinema. O que viu é uma prova do nosso compromisso de proteger a Terra. E um dia, com sua ajuda, vamos derrotar os Predacons de uma vez por todas. E aproveitando para destacar que às vezes o estúdio adaptava ao seu modo alguns termos do desenho. Mas um momento que vale destaque é o título que deram para o episódio 21. Sério, olha o título em inglês, que só tem uma palavra. Agora, olha o nome pelo locutor da Herbert Richards. A equipe de construção. Um quarteto de Transformers da pesada. E quanto ao título, a nova geração ele também foi adotado no restante da América Latina em vez do Robôs em Disfarce. Provavelmente alguma decisão conjunta para chamar a atenção.
Apesar de ter tido certo sucesso nos Estados Unidos, por aqui a série não parece ter decolado muito. Até porque na TV aberta o anime só foi passar com projeção nacional pela Globo em 2005, quando a emissora estava desesperada para achar algo que recuperasse a audiência da TV Xuxa, e essa tentativa durou menos de 20 episódios. Problema maior para a Estrela, representante da Hasbro na época, que trouxe os brinquedos e não tinha a série passando na TV aberta. Correto. E esse foi o último anime inédito da Saban por aqui durante muito tempo, até o retorno da empresa muitos anos depois. Não foi o último nos Estados Unidos porque lá a ordem de estreia foi diferente, com o Shinzo passando depois do Transformers. Mas você se lembra na parte 2 dessa história quando dissemos que a versão Saban de Super Pig nunca passou nos Estados Unidos? Ah, foi há tanto tempo que eu nem lembro. Como assim não consegue lembrar? Na verdade, isso não foi uma exclusividade da Porquinha. Muitos animes da primeira fase da Fox Kids passaram aqui e em outros países, mas não chegaram a passar na TV americana. É o caso de Botãozinho, Willow Town, Bicho Cupido e a Abelhinha Hutch. O contrário também aconteceu, adaptações que não chegaram por aqui, sendo o caso mais famoso o da versão fracassada de Escaflowne, que foi extremamente editada em 2000. E antes de sua primeira morte, a Saban estava trabalhando em 2 projetos de animes que nunca viram a luz do dia. Um era Hatsumei Boy Canipan e o outro era nada menos que Slayers, que felizmente escapou dessa. 2002 ainda aguardava por novos trunfos na programação da Fox Kids, que chegariam lá para outubro e fariam parte do que talvez tenha sido o auge de uma popularidade uniforme da programação do canal. Mas sobre essas e outras séries que representaram a fase final da Fox Kids, nós vamos ter que deixar para uma quarta e última parte. Vamos aproveitar para lançar aqui um desafio que não é algo muito comum nesse canal. A última parte da história da Fox Kids vai vir, mas ela pode demorar tanto quanto as outras partes demoraram. Porém, fica aqui um comprometimento do qual eu assumo total responsabilidade. Caso o nosso canal atinja os 60 mil inscritos, fica a promessa aqui de dedinho que a gente para qualquer projeto que a gente estiver desenvolvendo no momento para trabalhar 100% nesse vídeo. Então, se você gostou desse conteúdo aqui e ainda não é inscrito, não perde tempo e também chama mais gente para a gente conseguir tocar esse barco, por favorzinho. Não tem problema, eu posso cuidar disso. Ah, mas e a história dos animes do Jetix e do Disney XD? Bom, aí é outra história, vamos uma ideia por vez, tá bom? Parece que eles estão levando este projeto muito a sério. A você que chegou até esse final, muito obrigado por nos acompanhar em mais um vídeo. Tomara que possamos nos rever muito em breve. Acompanhe nosso site e nossas redes sociais e até a próxima. Falou!